Graça e paz daquele que vive para todo sempre. O Evangelho é vida, meus irmãos. Nós estamos tratando a respeito de um assunto tão maravilhoso que é o tabernáculo. Dentro do tabernáculo, nós estamos falando da Arca da Aliança. Nós já falamos exaustivamente da arca em si. Falamos também a respeito do que havia dentro da Arca da Aliança. Então a arca, no nosso estudo, está completo. Óbvio que é impossível dissecar todo o assunto, né? É infinito. Mas nós procuramos explicar bastante a respeito da pessoa, né, de Cristo na Arca da Aliança, porque esse é o nosso intuito, trazer a realidade, certo? Aquelas sombras do Antigo Testamento. E hoje nós vamos entrar no assunto do propiciatório, certo? Então eu gostaria de ler aqui Êxodo, capítulo de número 25, verso de número 17 ao 22, que é o texto que relata acerca do propiciatório. Olha o que diz aqui, ó. Também farás um propiciatório de ouro puro, e o seu comprimento será de 2 côvados e meio, e sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro batido, os farás nas extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte, e o outro querubim na extremidade de outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão suas asas por cima, cobrindo com suas asas o propiciatório, as faces deles, uma de frente da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório, e porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei e te falarei, e a ti falarei contigo, de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins, que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então nós acabamos de ler a descrição do que Moisés ouviu do Senhor e viu do Senhor ali no Monte Sinai com relação ao propiciatório. Então, meus amados, eu gostaria de embasar aqui com Colossenses, o livro de Colossenses, carta, né, aos Colossenses, no capítulo de número 2, no verso de número 17, a palavra diz assim, ó, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então veja que nós estamos lendo aqui esses textos do Antigo Testamento referente à lei. A arca é um item do tabernáculo. O tabernáculo, ele está inserido na lei. E Paulo está dizendo que é sombra. A realidade, olha só, a realidade, mas o corpo é de Cristo. Então, nós não podemos ficar presos apenas nas informações do propiciatório, da arca e de todo o tabernáculo. Nós precisamos avançar para Cristo, porque Cristo é o corpo, certo? A realidade. Cristo é a realidade de tudo que nós temos falado, de tudo que nós falaremos. Agora, meus irmãos, nós podemos ver nesse quadro, né, Paulo ousando dizer que o corpo é de Cristo. Tudo é sombra do Antigo Testamento e nós temos a substância em Cristo, ou seja, nós temos a revelação exata de todos esses símbolos, de todas essas figuras em Cristo. Então o propiciatório também aponta para Cristo. Mas nós vamos ter um quadro melhor agora a respeito de toda essa arca. Veja que Deus, ele está falando a respeito da arca e do propiciatório. Nós podemos pensar que é um item só, mas são 2 itens. São 2 itens que unidos se tornam um, certo? Mas
nós vemos aqui, farás também um propiciatório. Então isso quer dizer que o propiciatório é uma peça separada, mas para ser posta junto da arca. Então, para Deus, o caixote de baixo é a arca e a tampa superior é o propiciatório. E os dois juntos são chamados de arca, mas o Senhor faz essa separação. Os dois juntos chamados de arca, mas na verdade nós estamos vendo que a arca é o caixote e o propiciatório a tampa. Agora você pode prestar atenção que nós estamos vendo três itens nessa descrição de Moisés: a arca, o propiciatório e a voz de Deus em cima do propiciatório, em cima dos querubins. Então olha só, nós temos três elementos para estudar aí que aponta para Cristo. Os três apontam para Cristo. Então nós vamos entender que a arca, o caixote de baixo, refere-se à pessoa de Jesus encarnada, certo? Nós estudamos isso, né? Revestida a madeira, humano, revestido de ouro por dentro, Deus revestido de ouro por fora, andar no espírito, as argolas, as varas. Nós estudamos tudo isso. Depois nós estudamos Cristo nisso, é Cristo apontando para Jesus como homem encarnado. Depois nós vimos as duas tábuas do testemunho apontando para o Senhor, cumpridor da lei, o maná apontando para Cristo, o pão vivo, a vara de Arão apontando para a eleição de Cristo, tudo ali na pessoa. Isso é a pessoa de Jesus. Agora nós vamos estudar o propiciatório. O propiciatório ele aponta para a obra de Cristo. Então, se a arca ela fala a respeito da pessoa, o propiciatório aponta para a obra. E pela obra, que o propiciatório é a obra entre os querubins, Deus falaria. Então, nós vamos ver o terceiro elemento aí, que é o ensino de Cristo. Então, nós vamos ver isso aqui em Apocalipse, capítulo 19, verso de número 10. Nós vamos estudar rapidamente a respeito desses três temas aqui, ó. Lancei-me aos seus pés para adorar, mas ele disse-me. Então, João, ele estava encantado com as revelações apocalípticas que o anjo trazia a ele. E João quis adorar o anjo, ele quis se prostrar diante do anjo que trazia as revelações. Apocalipse 1 fala que foi o anjo. E aí o anjo responde: olha, não faças tal. Dizendo, não devemos adorar anjos. Não se adora anjos. Sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Então o anjo está trazendo o Apocalipse, deixa claro aqui para nós que nós não devemos adorar anjos e que o anjo ele é um conservo, né, nosso. Vai bater muito com Hebreus 1,14, que eles são espíritos ministradores, eles estão para ministrar os que vão herdar a salvação. E ele fala que ele vai ser conservo dos que têm o testemunho de Jesus. Então olha, nós vamos ver aqui a primeira vez o testemunho de Jesus. Aí ele falando do testemunho de Jesus, ele acrescenta e diz assim, ó, adora a Deus. Então a adoração pertence só a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então nós temos aqui o quadro da arca, certo? Ou seja, o que nós vamos entender aqui? Que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O testemunho de Jesus se refere à pessoa de Cristo, certo? À obra de Cristo e à palavra de Cristo. O espírito de profecia, ele anuncia a pessoa de Cristo, a obra de Cristo e a palavra de Cristo. Esses três itens. A arca aponta para esses três itens, para Cristo na sua perfeição, nesses três aspectos. A pessoa de Cristo, a arca, a parte de baixo, o caixote, certo? A obra de Cristo, o propiciatório, a parte de cima, e
a palavra de Cristo. Deus falava com Moisés no propiciatório entre os querubins. Então veja que o Espírito de profecia, ele fala da pessoa, da obra e do ensino de Cristo. A arca em si completa, ela também fala o que o Espírito de profecia fala. Fala da pessoa, da obra e do ensino de Cristo. Então veja que a igreja, ela tem o Espírito Santo, que é o Espírito de profecia. E o Espírito Santo, ele glorifica Jesus. E como ele glorifica Jesus? Ele fala da pessoa, ele fala da obra e do ensino de Cristo. Então todas as profecias que existem hoje, que são divinamente inspiradas pelo Espírito Santo, elas têm em si, dentro dela, no seu conteúdo, a pessoa, a obra e o ensino de Cristo. Qualquer profecia que não tenha a pessoa, a obra e o ensino de Cristo é uma falsa profecia. Não vem do Espírito Santo, vem do espírito religioso, do espírito do mundo, do espírito do diabo ou da própria carne. E a igreja hoje, ela está estabelecida, assim como o tabernáculo, que aponta para a igreja. Nós já falamos um pouco disso, né? Que o tabernáculo fala muito da vida da igreja. E a vida da igreja, ela está fundamentada, ela está também levantada nesse aspecto tríplice da obra, da pessoa, da obra e do ensino de Cristo. Então, Deus mostra para Moisés a primeira peça do tabernáculo. E a primeira peça do tabernáculo é a arca, é a pessoa. Então isso está muito claro para nós precisamos entender isso muito claramente, que primeiro é a arca, é a pessoa, certo? E depois é a obra, e depois é o ensino. Nós precisamos ter essa clareza de que para Deus, na mente de Deus, primeiro de tudo é Cristo. A mente de Deus é a pessoa de Cristo, é a pessoa do Senhor. Depois é a obra do Senhor e depois é o ensino do Senhor. Se nós olharmos o tabernáculo de fora para dentro, nós vamos começar pela porta de entrada. A porta de entrada ela é chamada de caminho, a porta do santo lugar é chamada de verdade e a porta dos santos é chamada de vida. Aí você entra pela porta, você vê o altar do holocausto, você vê a pia de bronze, depois você vai andando, você vê a segunda porta, que é chamado de verdade, que é a porta para entrar dentro do santo lugar. Aí você vê o castiçal, você vê a mesa dos pães, você vê o altar do incensário, você vê o véu, você entra pelo véu, que é a terceira porta, a porta da vida, e você tem a arca da aliança. E quando você vê a arca da aliança, você não vê primeiro a arca, o caixote de baixo, você vê o propiciatório. Se você entrasse nesse lugar chamado Santo dos Santos, e você primeiro veria, certo? O propiciatório, não a arca em si. Depois você bateria os olhos e veria a arca da aliança, né? A arca por baixo do caixote. Então isso está querendo dizer que para nós somos salvos ao ver, ao presenciar a obra, é a revelação da obra que nos salva, ou seja, é a cruz, né? Porque a obra refere-se à cruz, à ressurreição, à ascensão e à entronização de Cristo. Então a obra é mais ou menos restrita a esses eventos da vida do Senhor, né? Certo? Então quando a gente vê a obra da cruz, da ressurreição, da ascensão e da glorificação, da entronização de Cristo, nós recebemos salvação, nós recebemos vida, certo? Então, para a salvação, para nós entrarmos no reino, nós vemos primeiro a obra, depois nós começamos a ver a pessoa da obra. Depois de salvos, nós já alinhamos isso, e nós passamos a ver a pessoa, porque aí nós vamos ter a mente de Deus, e a mente de Deus primeiro é a pessoa, é a arca, é a parte de baixo, e depois a obra, que é a parte de cima, e depois da obra o ensino, que é a doutrina, a explicação do Senhor. Então nós precisamos sempre ter esse alinhamento na nossa vida, de conduzir a vida da igreja, de pregação, de louvor, de vida para viver na terra. A pessoa de Cristo vem primeiro, a obra de Cristo e depois o testemunho de Cristo, o ensino de Cristo. Então primeiro é a pessoa, depois vem a obra, porque a pessoa sustenta a obra, certo? É a pessoa que sustenta a obra.
Então nós vamos ver que a pessoa sustenta a obra. Então, o propiciatório, ele aponta para a obra de Cristo. Nós já vimos isso então, certo? Mas não só para a obra de Cristo. Nós vamos nos ater agora nos próximos estudos à obra de Cristo. Mas além de apontar para a obra de Cristo, esse propiciatório aponta para o trono de Deus. Exclusivamente era essa a mente dos judeus, né? Principalmente do sumo sacerdote. Em ter aquele propiciatório, ele via o propiciatório como o trono de Deus. Nós vamos ver também um pouco do trono de Deus. Então, nós vamos entender que essa arca, né, com esse propiciatório em cima, com essa tampa, com esses dois querubins laterais, eles não eram vistos por quase ninguém. O povo comum das tribos de Israel, eles não podiam e eles não viam a arca. Dificilmente eles viam a arca, né? Quase que impossível. Até porque quando essa arca era transportada no deserto, nas estações ali de parada e caminhada deles, era colocado um pano, né? Uma capa ali por cima de couro, de texugo. E então não era visto a arca em si, mas era visto ela sendo carregada nos ombros, mas estava tampado por esse pano, por esse couro. Então o sumo sacerdote, o Arão e depois a sua descendência, eles viam essa arca no dia da expiação. Então eles viam nesse dia, certo? No dia da expiação. Eles podiam entrar só uma vez por ano, o sumo sacerdote, e alguns sacerdotes eles conseguiam ver a arca, porque quando desmontava o tabernáculo, desmontava o Santo dos Santos, aí via a arca, mas via por pouco tempo. Então, essa arca ela não era vista, certo? Ela não era vista. Então, aqueles querubins que foram feitos aponta para o trono de Deus. Deus, ele não pode ser desenhado, não tem figura para ser desenhado. Então, Deus mandou fazer os dois querubins apontando para o trono, certo? Aí as pessoas dizem assim, Deus manda não fazer imagem de escultura para adoração, mas a arca não é para adoração, e os querubins também não era para adoração, é para representação do trono, tanto que não era para adoração, porque se fosse para adoração ali, vista como trono para Israel, essa arca seria mostrada a todos, mas ela não era mostrada a ninguém praticamente. Então, era só para apontar que aquela tampa com aqueles dois querubins, com a Shekinah no meio, mostrava o trono de Deus, apontava para o trono de Deus. Então, nós já estamos vendo duas coisas que apontam. Nós vamos estudar uma, né, exaustivamente, que é a obra de Cristo, e a outra, o trono de Deus. Então, a arca e esse propiciatório, que são duas peças, são diferentes, né, como eu falei, e um complementa o outro. É uma visão só. Quando você olha para a arca, você tem uma visão só. Você nem consegue distinguir que tem um caixote por baixo ali, sustentando que é a pessoa de Cristo, e a tampa por cima, que é a obra de Cristo. Não, é uma visão só. E é a visão de Deus, né? Primeiro a pessoa e depois a obra. Então, o propiciatório e a arca são vistas por nós na salvação. E depois de salvo, nós passamos a ver como Deus, a arca, que é a pessoa, e depois o propiciatório, que é a obra do Senhor. Então, nós estamos vendo aqui o Espírito de profecia. E o Espírito de profecia é o Espírito que revela o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus é, basicamente, 3 aspectos: a pessoa, a obra e o ensino, a arca, o propiciatório, e Deus falava em cima do propiciatório, que é o ensino, certo? Então o propiciatório, ele está em cima da arca, né? Até quando Deus manda fazer, ele fala, no versículo 21 de Êxodo 25, e porás o propiciatório em cima da arca, certo? Então por quê? Porque Jesus, que é a pessoa, sustenta, segura o que ele fez na cruz. Então, ele é o sustentador da sua obra. É muito mais fácil para Cristo sustentar, certo? Segurar a obra da criação em todas as suas leis,
de funcionalidade, porque tudo funciona por leis, certo? Naturais, estabelecidas pelo Criador, e essas leis, elas são sustentadas pelo Senhor. É muito mais fácil o Senhor sustentar todas as coisas criadas do que sustentar o que Ele fez lá na cruz, porque o que Ele fez lá na cruz, a obra dele na cruz e na ressurreição é muito maior, é superior à obra da criação de todas as coisas, porque a obra de criar, ela não requereu sofrimento, ela requereu apenas trabalho, mas a obra de salvar o que ele criou requereu sofrimento, morte, dor e separação. Então, essa obra é a maior obra que existe. Se nós formos lá para Hebreus, no capítulo 1, no verso 1, nós vamos ver um hino de exaltação ao nosso Senhor, apontando para essa obra, né, para essa pessoa, para o Speed Profecia. O Speed Profecia, que traz o testemunho de Cristo, a pessoa, a obra e o ensino de Cristo, ele está revelando-se em toda a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse. Todas as sombras e tudo aponta para esses três aspectos de Deus, de Cristo: a pessoa, a obra e o ensino. É o testemunho. Nós testemunhamos, nós falamos a respeito da pessoa, da obra e do ensino. Então, para a salvação, a gente testemunha da obra, mas depois da vida na igreja, a gente precisa testemunhar a pessoa primeiro, a obra, e explicar, né, o ensinar do Senhor. E isso está por toda a Bíblia. Quando a gente abre a Bíblia, já em Gênesis, no capítulo 1, nós já vamos ver o Senhor Jesus revelado no capítulo 1. A terra, no princípio criou Deus o céu e a terra. Essa terra original fala de Cristo como Senhor, como Deus. Depois a terra estava sem forma e vazia. É um tipo de Cristo na cruz. Depois a restauração, que é um tipo de Cristo operando agora, restaurando pela vida da igreja. O primeiro dia haja luz, aponta para Cristo como a luz. E nós vemos ali nos dias, certo? O Senhor sendo revelado, o Senhor restaurando a terra. O Senhor também tem o tipo de ser a terra. A gente vai estudando, nós vamos vendo Jesus, né, ali na oferta de Abel. Nós vamos vendo Cristo depois sendo revelado em Noé, na arca, o Cristo como a arca que salva, o Noé, que é um tipo de Cristo, um pregador, um construtor de uma obra que salva, que condena também. Nós vamos vendo toda a Bíblia é Cristo. Nós vemos depois Abraão levantando 4 altares, e esses altares apontando para 4 aspectos da obra da cruz. Vendo depois a vida de Isaac e de Jacó, apontando para o Senhor. José no Egito, um tipo de Cristo. Nós vemos Moisés, um tipo de Cristo. Nós vemos depois eles saindo do Egito, Mar Vermelho, falando da cruz, né? A cruz destruindo o mundo, destruindo o Egito, o Mar Vermelho. Nós vemos depois os tipos na vida do deserto. Nós vemos Cristo no maná, nós vemos Cristo na rocha ali, a rocha que o seguia, que dava água, aquela água viva, apontando para Cristo. A roupa que crescia, falando de Cristo. A nuvem em cima de dia, falando de Cristo. A nuvem à noite como fogo, falando do Senhor Jesus também. Então nós vemos Cristo sendo revelado na terra de Canaã, que é a plenitude de Cristo. Tudo é Cristo. Daí nós vamos estudar o tabernáculo, a primeira peça que Deus revela do tabernáculo. Começa a mais importante, a mente de Deus, é a pessoa. Depois o Senhor vai revelar a segunda peça, que vai ligar a primeira, o propiciatório, a obra. Depois o Senhor vai falar através dessa pessoa e dessa obra, o testemunho de Jesus exato, certo? Então, quando nós abrimos aqui em Hebreus, nós vamos ver aqui que o escritor de Hebreus está escrevendo essa carta aos Hebreus para trazer alguns esclarecimentos, visto que esses irmãos aos Hebreus, esses judeus que se converteram ao cristianismo, parece que essa igreja tinha mais de 10 anos, eles já eram um pouco veteranos, certo? Só que eles estavam sendo perseguidos porque eles tinham deixado o judaísmo para o cristianismo. Então,
A primeira perseguição que existiu na igreja de Cristo não foi a romana, foi a judaica. Os judeus perseguiram a igreja. Então esses irmãos estavam sendo mais ainda perseguidos porque eles eram da religião judaica, do templo ali de Herodes, certo? E agora eles tinham abandonado esse templo de Herodes para servir a Cristo. E esses irmãos, eles estavam sofrendo com essa perseguição muito dura, não só de palavras, mas de atitudes, de morte. E eles estavam perdendo, né, as coisas que eles tinham por serem judeus, tinham privilégios, eles perderam os privilégios, eles começaram a ser perseguidos. E também eles estavam querendo voltar atrás, porque a grandeza desse templo, né? A gente vê o tabernáculo, depois a gente vê o templo de Salomão, depois a gente vê o templo lá de Zorobabel ali, de Ageu profetizando para eles reconstruir. Depois nós vemos que Herodes reforma esse templo e é algo gigantesco, né? O sumo sacerdote, sacerdotes, os levitas, é o lugar do átrio, é o santo dos santos, é o altar, é a pia, e depois é o candeeiro. Então é a Páscoa, todo judeu ia à Páscoa, o tabernáculo ou Pentecostes para Jerusalém para comemorar obedecendo a lei de Deus. Então tinha uma fisicalidade, tinha uma substância, eles podiam ver tudo isso. Daí eles se convertem a Cristo e Cristo cumpriu tudo aquilo. Cristo cumpriu as festas, Cristo cumpriu as idas dele a Jerusalém, Cristo cumpriu os rituais, Cristo cumpriu os sacrifícios, o dia da expiação. E a vida dele se passou a ser simples, o culto simples, canta um salmo, canta 2 salmos, uma palavra, um testemunho, vão para casa, não tem aquelas roupas esplêndidas com pedras preciosas no peito, não tem pessoas com facas na mão, matando animais e derramando sangue. O Cristo já derramou seu sangue. Então essa simplicidade estava incomodando eles também, porque eles tinham deixado essa religião tão polposa para trás. Daí o escritor de Hebreus vem e os exorta dizendo que Cristo é superior a tudo. Cristo é superior à arca, Cristo é superior ao propiciatório, Cristo é superior ao tabernáculo, às peças, aos itens, aos sacerdotes. Cristo é o cumprimento e Cristo é a superioridade sobre todas essas coisas. Então o escritor começa assim, havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então o escritor começa dizendo que Deus, num tempo antigo, remoto, ele falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais. Ele então começa a falar aos pais. Ele talvez tivesse com a mente desde Abraão até o Malaquias, certo? Falando aos pais pelos profetas. Então ele pode estar falando que pode ser desde Enoque, né, que pode ser o primeiro profeta, ou todos os profetas. O fato é que Deus falou de muitas maneiras, de muitas formas, pelos profetas, por profecias, apontando para Cristo, falando de Cristo, falando desse tempo da graça aos pais. Então Deus deu fragmentações da sua vontade por meio desses homens. O versículo 2 diz assim, nesses últimos dias falou pelo Filho. Então Deus chamou, né, de antigamente o Antigo Testamento, né? Deus chamou de Gênesis a Malaquias de antigamente, falou que ele falava nesse tempo de Gênesis a Malaquias de muitas maneiras e de muitas formas aos pais, a Israel, pelos profetas, e que agora, nesses últimos dias, no tempo dos hebreus eram últimos dias, agora então nem se fala, porque nós estamos 2000 anos depois da escrita de Hebreus. Nesses últimos dias Deus tem falado por quem? Então Deus responde, eu falado pelo Filho. Então hoje a palavra, hoje o ensino, hoje a ministração é a respeito do Filho. Então
Nós não podemos ficar pregando o judaísmo na igreja, nós não podemos pegar os costumes judaicos e querer colocar dentro da igreja. Essa paixão, essa cobiça que muitos crentes têm pelo judaísmo, ela é errada, porque o filho é superior ao judaísmo, e uma das razões de Hebreus ser escrita é essa, que eles estavam cobiçando o judaísmo, e o escritor de Hebreus colocou as coisas no lugar, dizendo que Cristo é superior, e que Cristo fala agora, não é profetas, não é Moisés, não é Elias que está falando. Mateus 17:5, vamos fazer 3 tendas aqui, vamos colocar no tempo da graça Jesus, Moisés e Elias. Então uma voz do céu bradou e disse da nuvem: esse é o meu filho amado, a ele vocês devem ouvir, ele é o meu eleito. Então Deus está falando pelo filho. E como que Deus fala hoje? Deus fala pela pessoa, pela obra, pelo ensino. É o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus é a pessoa, a obra e o ensino. O Espírito de Profecia anuncia, fala, proclama, diz a respeito desses 3 aspectos do Filho: a pessoa, a obra e o Filho. Então Deus está falando agora pelo Filho. E aí, nesse hino, que eles até cantavam esses hinos outrora, antigamente, de exaltação a Cristo, ele começa dizendo que Cristo é a palavra de Deus, e que Cristo é a palavra que deve ser falada, e que Cristo é a palavra e o porta-voz de Deus. Além dele ser a palavra de Deus, a mente de Deus, o verbo de Deus, ele também é o porta-voz de Deus. Então a igreja está estabelecida em Cristo. A igreja não tem que pregar a respeito de autoajuda, a igreja não tem que pregar a mensagem dos coaches, a igreja não tem que pregar as revelagens gospel desses dias, que são mensagens enganadoras. A igreja não tem que pregar moralidade, a igreja tem que pregar Cristo, porque a voz de Deus é Cristo, é Jesus. Então, e diz aqui, ó, ele é herdeiro de todas as coisas, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Então ele é o herdeiro de tudo, certo? Ele foi constituído o herdeiro de tudo antes da fundação do mundo, por quem fez também o mundo. Então ele fez as eras, certo? Esse fazer aqui, o mundo, esse mundo aqui é aion, no grego, não é cosmos, né? É aion, que refere-se à era, aos tempos, à eternidade. Ele é o Pai da eternidade, ele é o resplendor da sua glória. Então Cristo, ele é o brilho da glória de Deus. Cristo é aquele que emana, que transmite, que exibe, que propaga a glória de Deus. Olha, está falando dessa arca, certo? Essa pessoa de ouro, o ouro que resplandece e a expressa imagem do seu ser. Jesus é a exata imagem de Deus, o Pai. Então Jesus é a imagem. Jesus é igual, é uma imagem do ser de Deus, do próprio Deus. Então, a gente fala que ninguém explica Deus, mas Jesus explica Deus. Ninguém vê Deus, mas Jesus revela Deus. Ninguém conhece Deus, verdade, mas Jesus revela Deus. Por quê? Porque Ele é a expressa imagem do seu ser. Então, nós cantamos às vezes, né? Ninguém explica Deus, mas nós estamos cantando errado, porque Jesus explica Deus. Ele falou isso, né, em João 14. Há tanto tempo estou convosco, e pergunta do Pai. Eu e o Pai somos um. Eu sou a expressa imagem do Pai. E aí diz aqui, né? Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então ele é o sustento da obra, ele é o sustento da criação, e ele é o sustento de todas as coisas pela palavra, pela verbalização do seu poder, pelos seus anúncios, certo? Então ele sustenta a obra, ele segura o propiciatório, ele é o alicerce, ele é o estrado do trono de Deus. Ele está segurando o próprio trono de Deus, ele sustenta todas as coisas por meio da palavra do seu poder. E havendo feito a purificação por si mesmo, ou seja, o propiciatório é esse lugar da propiciação, certo? O propiciatório é o lugar da purificação. Era ali que o sumo sacerdote entrava e aspergia o sangue nessa tampa chamada propiciatório. E está dizendo que havendo feito por si mesmo a purificação dos pecados, ou seja, ele é o propiciatório, certo? Cristo é o propiciatório e Cristo é a obra da propiciação, certo? Ele é a purificação.
assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, ele é o trono de Deus e ele está assentado no trono, e o propiciatório aponta para purificação e aponta também para o assentar, certo? Porque é um assento de misericórdia o propiciatório. Então nós vemos aqui todo esse quadro tão bem explicado do Espírito de Profecia nesse hino. A pessoa de Cristo, ele é a expressa imagem do ser, ele é a glória, ele é constituído o herdeiro. A obra de Cristo, ele fez a purificação, ele é o criador das eras, certo? E a palavra de Cristo, e Deus tem nos falado por Cristo. Então veja como bate, né, lá no Êxodo, Deus falando da arca, da pessoa, do propiciatório, da obra, e depois Deus falando que falaria pela obra, o ensino. Agora nós vemos Espírito de Profecia testemunhando de Cristo, essa pessoa, essa obra e essa palavra de ensino. Nós vemos aqui em Hebreus, o escritor de Hebreus falando da pessoa, da obra e do ensino. Então, meus irmãos, é o Espírito de Profecia mostrando para nós onde devemos pautar a nossa vida, onde devemos edificar a nossa vida. Não é em qualquer mensagem, é na mensagem da pessoa, da obra e do ensino de Cristo. E nós vamos ver aqui a respeito da glória, né? Que a glória se manifestava na arca, certo? Então, a pessoa, né, de Cristo ali sustentando, mas a glória se manifestava no propiciatório, né? Na glória. A glória ali estava entre os querubins, e toda vez que a glória de Deus descia ali no propiciatório, certo? Então, glória para nós hoje, nós acabamos de ler aqui que ele é o resplendor da sua glória, e a glória é poder. A glória não é só o poder, a glória é a exibição. A glória é a propaganda, a manifestação, a revelação do que Deus é, do poder de Deus. Essa glória, ela manifesta-se na arca, mais propriamente dito na obra, no propiciatório, no meio da obra, no meio do propiciatório. Então, glória só em Cristo, por meio da sua obra. Então, para nós termos uma vida de glória em glória, como nós cantamos e ensinamos, nós precisamos estar alinhados com o Espírito de Profecia, dentro do testemunho de Jesus Cristo, que é a pessoa e a obra e o ensino. A glória está sendo revelada na tampa, no propiciatório, na obra, certo? Revelada no ensino de Cristo. Então, olha só, que glória para nós. A gente pensa que glória é pedir para Deus derramar poder. A glória é a pessoa, a obra e o ensino de Cristo. Só tem glória na arca, em cima, no propiciatório, entre os querubins. O trono de Deus só tem acesso para nós. Nós acessamos o trono de Deus por meio dessa pessoa, dessa obra e desse ensino. Então, a pessoa e a obra tem o mesmo tamanho. Nós vimos lá, né, que são as mesmas medidas. Porque é a pessoa que sustenta a obra, mas essa obra, ela tem o mesmo tamanho da pessoa. Ela é tão grande quanto a pessoa. Então, o propiciatório, ele se encaixa tão perfeitamente na arca, assim como a obra de Cristo é tão encaixada na pessoa de Cristo, a pessoa de Cristo é tão encaixada na obra de Cristo, consequentemente na palavra de Cristo e no ensino, porque elas têm o mesmo tamanho, elas têm o mesmo peso, elas têm o mesmo valor, elas têm a mesma essência, elas têm a mesma categoria de existência, vida e a vida eterna. Então, quando a gente leu aqui a respeito do propiciatório, a gente viu que é o mesmo tamanho para ter essa junção, esse encaixe, certo? Agora, a gente deixou para trás propositalmente para falar agora a respeito da coroa, certo? Se a gente for ler aqui, ó, na descrição da arca, da pessoa de Cristo, certo? Nós vamos ver aqui no versículo 11, Êxodo 25:11, falando a respeito de uma
de uma coroa e cobri-la hás de ouro puro, por dentro e por fora cobrirás. E farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. Uma coroa, uma bordadura, né? Tem Bíblias que está bordadura. Então, nós deixamos de falar dessa coroa que faz parte da arca. A coroa faz parte da pessoa. E essa coroa é muito importante a gente estudar ela agora. E eu deixei ela para ser estudada agora porque eu acredito que é a junção exata para a gente explicar. Porque a coroa é de ouro, certo? De ouro puro. Coroa de ouro, né? Falando de divindade e de vida no espírito. E essa coroa que foi feita em cima da arca, ela é um encaixe ali na arca, né? Um encaixe com o fim de adaptar a arca com o propiciatório. Então é um encaixe de adaptação para ser porás em cima, para dormir, para deitar, para estar de fato em cima, né, da arca, de uma maneira que as pessoas não consigam ver que existe uma separação ali, porque elas são separadas, mas juntas elas são tão assim perfeitas, do mesmo tamanho, da mesma proporção, da mesma essência, que elas se tornam uma só. Então, essa coroa está falando desse encaixe. A coroa é o ponto de união. A coroa, essa bordadura é o ponto de união entre a arca e o propiciatório, entre a pessoa e a obra de Cristo, certo? Então essa é a coroa. Então nós vemos aqui que a coroa é esse encaixe, é o ponto de encontro, é o ponto de união que existe entre a arca e o propiciatório, entre a pessoa e a obra do Senhor por nós, né? E para nós entendermos, ficar bem claro, né, que eu estou falando desse espírito de profecia agora dizendo a respeito da pessoa que é a arca de Jesus, né? Que a arca ali apresentada primeiramente, depois o propiciatório, que é a obra, e do propiciatório sai a palavra, o ensino. Essa coroa, essa bordadura está na arca, vem então da pessoa de Jesus para que haja, para que exista essa obra. Então, que haja muita clareza que essa coroa faz parte da arca, a coroa faz parte da pessoa, para que possa haver e existir esse encaixe, essa união, esse sincronismo simétrico a respeito em relação à pessoa e à obra. Então a pessoa é divina e humana, certo? Quando nós vamos estudar Jesus, nós temos que estudar a divindade e a humanidade, né? A deidade e a parte humana de Jesus. Tem essas duas partes, né? De Cristo. A gente estuda ele como divino antes de ser homem. A gente pode estudar ele antes de ser homem como apenas Deus, Senhor, Kyrios, Curios, né? Nós podemos estudar ele depois como o homem Deus, ou Deus homem, o divino e o humano, certo? Então a gente estuda ele agora, a pessoa dele, tanto divina como humana. Antes só como divino, agora como divino humano, como humano divino. E a obra dele, certo? Nós podemos dizer que é o ministério dele também. O ministério dele é uma obra tanto humana quanto divina. Os 3 anos e meio que ele pregou, que ele expulsou demônio, que ele curou, que eles estão mortos, né? Que ele deu palavras de vida eterna, palavras de sabedoria ali que a gente segue até hoje, certo? Então a gente pode dizer que o ministério é obra, sim, mas estritamente, especificamente a obra relaciona-se à morte dele na cruz. Foi para isso que ele veio, para morrer na cruz, depois para ressuscitar, para vencer a morte. Não era só morrer, era preciso ressuscitar. Romanos 4:25, ele morreu por causa dos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justiça. Então são aspectos diferentes, né, dessa obra: a morte, a ressurreição, a ascensão, a subida ao céu de novo, que ele era do céu, retornou ao céu, e a glorificação, né, a entronização,
que seria a glorificação e entronização. Então essa é a obra. Então veja que a coroa é para unir, para vincular, atrelar a pessoa com a obra. Então o que seria essa coroa? Nós podemos descobrir que essa coroa, apontando para Cristo no Novo Testamento, é uma revelação do Getsemane, daquela quinta-feira, um dia antes da cruz, em que Cristo, depois de ceiar com os discípulos, ele vai ao Jardim das Oliveiras ali, ao Getsemane, aquele lugar onde havia muitas oliveiras. Diz a tradição que havia ali uma indústria pequenininha para fazer oliva, uma prensa ali para fazer oliva, as azeitonas eram prensadas ali. Foi ali que ele orou aquela oração tão marcante que nós conhecemos, que ele suou gotas de sangue que escorriam até o chão, que ele repreendeu os discípulos: porque vocês não podem vigiar comigo nenhuma hora, porque ele se distanciou dos discípulos um tiro de pedra, 20 passos, e orou, e ali ele clamou ao Senhor, suou sangue. Ali nós temos um apontamento a respeito dessa coroa. Por quê? Veja bem, a coroa, ela fala da vontade e determinação do Senhor em cumprir a sua obra. Sua obra não era morrer, ele precisava ter essa coroa, é a decisão de morrer na cruz. Então nós vamos entender assim claramente isso. Talvez não esteja claro ainda para você, mas se a gente pegar Mateus capítulo 17, a glorificação de Cristo no Monte da Transfiguração, nós vamos ver que Jesus podia subir ao céu ali naquele momento. Ele tinha cumprido todas as coisas, mas ele renunciou de novo à sua glória, né? Os discípulos o viram em glória. Moisés e Elias desceu ali. Ele desceu do monte de glória. Ele poderia subir ao céu ali e não salvaria ninguém, a não ser a si mesmo. Ele seria o único homem no céu, mas ele continuaria sendo o unigênito de Deus. Mas ele veio para deixar de ser o único, para ser o primeiro. Então ele desce, anda mais 6 meses e vai até a cruz. Mas antes da cruz, ele vai orar no Getsemane e ele faz uma oração ali: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia faça a sua vontade. Então ele não queria beber o cálice proposto a ele ali. Que a gente tem um quadro ali de Cristo dizendo que havia um cálice e dentro desse cálice havia uma bebida e ele não queria beber o que tinha dentro desse cálice. Então ele disse: se for possível, afasta de mim esse cálice. Ou seja, eu não quero beber o que está dentro desse cálice aí. Eu não quero beber essa bebida. Mas se for a sua vontade, eu quero fazer a sua vontade. Então parece haver duas vontades aí. A vontade de Cristo e a vontade de Deus. A vontade de Cristo é não beber o cálice, e a vontade de Deus é que ele bebesse o cálice. E daí ele ora: se possível, eu não quero beber, mas faz a tua vontade. Então parece haver ali duas vontades. Mas a pergunta é: a vontade de Cristo em não beber era pecaminosa? A resposta é não. Por quê? Nós vamos entender o que tem dentro desse cálice. O que tem dentro desse cálice é Gênesis 2,17, a morte espiritual. Se você comer, Adão, desse fruto, certamente você morrerá. Você se separará. Você vai se separar de mim. Você vai morrer espiritualmente, fisicamente e eternamente. Então, esse cálice, Cristo tinha que beber a morte espiritual para que nós pudéssemos ter vida espiritual. Ele tinha que cumprir Gênesis 2,17. Então, dentro desse cálice estava o pecado original. Ele ia beber o pecado, ele ia se fazer pecado por nós, certo? 2 Coríntios 5, 21. Ele se fez pecado por nós. Ele não cometeu o pecado, ele se fez o pecado. Ele bebeu o cálice do pecado, certo? É isso que ele não queria. Porque ele leu o Salmo 22, está escrito lá no Salmo 22, Eli, né? Lama sabachthani, Deus meu, porque o Senhor me abandonou? Então ali ele morreria espiritualmente. Era isso que ele estava pedindo: Pai, eu não quero me separar do Senhor. Então o pedido dele era santo.
A vontade dele era santa. O que ele não queria era se separar de Deus. Ele não queria se fazer pecado. Ou apanhar, ser chicoteado, cuspido, envergonhado, ultrajado, carregar a cruz, o peso, o sofrimento, a lamúria. Tudo aquilo ele estava pronto a cumprir aquilo. As chicotadas que as pessoas falam, nossa, como ele... O pior não era o chicotado. O pior era... verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas iniquidades e os nossos pecados. Então esse era o problema. Ele não queria beber o cálice de se separar de Deus. Então ele disse, eu não quero me separar do Senhor, mas faz a tua vontade. Mas Deus queria que ele bebesse o cálice, porque se ele não bebesse o cálice, ele estaria salvo, ele estaria fazendo a vontade de Deus, não teria pecado, mas ninguém seria salvo. E a vontade de Deus é que ele bebesse o cálice para que cumprisse Gênesis 2,17 e ele provasse a morte por nós, para que nós pudéssemos provar a vida dele. Então daí a vontade do Pai que ele bebesse o cálice. Então ali no Getsemane ele fez essa bordadura, o ajuste, o encaixe para a obra. Ele disse sim à vontade do Pai. Ainda que a vontade dele não era pecaminosa, e nem a do Pai era pecaminosa. Porque o Pai queria que ele salvasse, e ele queria salvar, mas ele tinha que se separar de Deus. Então ele não queria provar isso. Não era que ele estava tendo uma vontade da carne. Não, a vontade dele era espiritual também. Então ali no Getsemane, quando ele se levantou, ele tinha construído, formado essa bordadura ao seu redor para cumprir a sua obra. Eu vou tomar esse cálice. Eu vou. Ele se coroou de determinação. Ele se coroou de obediência para que a obra estivesse em cima dele, o propiciatório, e ele pudesse morrer naquela cruz. Então, veja que essa coroa, que é esse encaixe, que é essa união entre a pessoa e Cristo, ela foi feita ali, forjada nas lágrimas, no choro, no sangue derramado no Getsemane, na determinação que ele teve de ir e de cumprir a vontade de Deus. Então veja, meus irmãos, que essa coroa, ela é o encaixe, a vontade dele de obedecer, o sim dele, é o encaixe para propiciatório, para obra. Então, a pessoa e a obra devem ser vistas juntos, sempre a pessoa primeiro, depois a sua obra, certo? Então, por isso, com a bordadura, não teve forçamento da parte divina, não foi obrigado. Quando a gente lê lá Filipenses 2, do 5 em diante, a gente vê que ele se esvaziou, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, não foi forçado, não foi arbitrário, não foi imposto. Tudo partiu dessa coroa, é uma coroação ao redor da pessoa dele de desejo próprio, de opinião própria, de vir e fazer a obra que ele tinha que fazer. Então, essa pessoa que é a arca e essa obra, elas devem ser sempre vistas juntas, mas primeiro a pessoa, depois a obra e consequentemente o ensino. E é através do ensino que a gente conhece, né, a respeito da pessoa e da obra. Então, a gente lê aqui Romanos, para a gente só ter uma visão assim, né, muito clara disso. A gente lê Romanos, capítulo 5, verso 21, a gente vai ver Paulo, os escritos de Paulo, mostrando a arca, o propiciatório e a palavra, certo? Que é a pessoa, a obra e o ensino do Senhor Jesus. Então olha só, para que, Romanos 5, 21 diz assim: para que, assim como o pecado reinou na morte, o pecado reinou na morte de Adão, na morte espiritual, na morte de Gênesis 2,17, no que tinha dentro do cálice, que Cristo tomou lá na cruz, quando disse Eli lama sabachthani. Paulo está contando essa história que terminou lá na cruz, com o tetelestai, está pago. Também a graça reinasse. Então,
para que a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Então, a graça reina hoje. Nós não estamos debaixo da lei, nós não estamos debaixo de consciência, nós não estamos debaixo de promessa, nós estamos debaixo de inocência, nós estamos debaixo de graça hoje. Mas a graça reina pela justiça. A graça reina hoje por causa da justiça, para que tenhamos vida eterna por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Então a graça, você viu? A graça, a obra, o propiciatório, a graça fala do propiciatório, certo? Da obra, mas ela reina pela justiça, a pessoa. Então veja que Paulo está falando aqui a respeito do propiciatório e da arca, né? Da obra e da pessoa, dizendo que a graça reina hoje, a obra reina hoje, a obra domina hoje, o favor de Deus em salvar, em gerar vida eterna reina hoje, que é o propiciatório pela justiça, pela pessoa de Cristo, pela pessoa dele. Então veja os dois juntos, pessoa e obra, os dois estão no mesmo lugar, para que haja a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Então, só existe graça hoje por causa da justiça, só existe obra por causa da pessoa. A justiça, né? Aqui mesmo diz que Jesus, no capítulo 3 de Romanos, ele é o justificador, a justiça e o justificador. Ele não é só a justiça, ele é o justificador, ele é aquele que dá a justiça, certo? Ou seja, só existe graça porque existiu a justiça. Só existe a obra porque existe a pessoa. Então isso quer dizer que só existe hoje a salvação por meio de graça porque houve a justiça em Cristo. Não quer dizer que Deus pegou o pecado de Adão e os nossos pecados e colocou debaixo do tapete da eternidade, disse assim, eu não vi, ninguém viu, segue o jogo, segue o bonde, faz de conta que ninguém viu. Não, ele não pegou os pecados e deixou impunes. Ao contrário, ele pegou os pecados desde o original, que é o de Adão, e todos os nossos pecados, os que praticamos antes, agora e depois, e colocou em Cristo e aplicou justiça em Cristo. Cristo recebeu o juízo de Deus, e ele recebeu o juízo de Deus recebendo todo o pecado, que era o nosso pecado, e ele suportou o juízo de Deus, e daí nasceu a justiça. Porque Cristo era o único que podia suportar o juízo de Deus. E ele suportou. Então na cruz foi colocado tudo que eu sou, tudo que eu fiz, para que pela cruz a justiça de Deus é a cruz eu pudesse viver em graça. Então Cristo se tornou tudo aquilo que eu era e que eu sou, para que eu pudesse receber tudo aquilo que Ele é, tudo aquilo que Ele fez. Isso é graça. Daí, na cruz, a gente é julgado, a gente recebe a graça pela justiça, não a nossa justiça, que nós não a temos, é trapo de imundícia, pela justiça de Cristo, que suportou o juízo de Deus e se tornou justificador. Então a gente olha para Jesus, e para a gente ser salvo é como respirar, é igual Paulo diz em Romanos 10, invocar, respirar. Invocar quer dizer respirar. Assim como a gente respira para ter o oxigênio e sobreviver, a salvação ficou tão simples, tão fácil como um respiro, invocar. Eu aceito a salvação com a qual Ele me salvou. Eu não posso ser salvo, eu não podia ser salvo, mas eu aceito e recebo. Eu coloco para dentro de mim aquilo que eu não posso ser, salvo. Ele é o Salvador. Então daí existe a obra, a graça hoje, por causa da justiça, para a vida eterna. Então veja como isso é maravilhoso e tremendo. A pessoa que é a justiça gerando a graça, que é a obra, através do ensino, para que nós possamos ter vida eterna. Então isso é a salvação, isso é o evangelho, isso é vida, isso é para a gente viver a nossa vida espiritual, financeira, emocional, o nosso casamento. O testemunho de Cristo não é só para a nossa salvação. Não há
divisões na nossa vida diária, a área financeira e espiritual. A vida é uma só e a gente tem que viver Cristo nos 3 aspectos do testemunho do Senhor, pelo Espírito de profecia, o que Jesus é, a pessoa dele, o que Jesus fez, a obra dele, o que Jesus falou, o ensino dele. Então, para a gente concluir hoje, certo? E a gente vê que os dois estão juntos. Por causa dessa coroa, que é essa decisão de Cristo ali no Getsemane, formando essa coroa, né, de ouro puro, essa decisão maravilhosa, certo? A gente vai ver aqui que os dois andam junto, a pessoa e a obra, né? A arca e o propiciatório. Aqui no que Paulo está falando, 1 Coríntios capítulo 2, verso de número 2, que diz assim, ó: porque não me propus saber alguma coisa entre vós. Paulo está dizendo, não quis saber de nada entre vocês, humano, como vocês estão. Não, Paulo era um tipo de pastor que a mente dele era Cristo. Era pregar, ensinar, explicar, orientar, aconselhar, cantar, tudo no aspecto de Cristo. Então ele não queria saber de nada deles, certo? Porque não me propus saber coisa alguma entre vós. Não quis saber de nada de vocês do passado, de nada disso. É Cristo, certo? Então, e ele diz assim, ó, senão Jesus Cristo, pessoa, né? Só quero saber disso, Jesus Cristo. E esse crucificado. Então olha como que Paulo vê Jesus, como Deus vê Jesus, porque é o Espírito sobre Paulo. E é o Espírito sobre todos aqueles que vão viver o reino, né? Os que nascem da água do Espírito começam a viver a vida de igreja. Não querer saber de nada, certo? Senão de Jesus Cristo, a pessoa de Cristo, a arca. E esse crucificado, a obra. Então veja como Paulo está falando de Jesus na pessoa e na obra. E por todos os escritos paulinos e por todas as epístolas da palavra, por toda a palavra, né, o evangelho na Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver essa regra da pessoa, certo? Que é Jesus Cristo, da obra, que é a cruz, a ressurreição, a ascensão e a entronização. E a palavra, né, que é Paulo falava essa palavra. Então Paulo falava pelo Espírito da profecia. Então hoje ficou muito claro para nós, certo? Entender a respeito do que Moisés disse lá, né? Faz primeiro, Deus falou para Moisés, né? Faz primeiro a arca, o propiciatório, coloca o testemunho, que é a palavra, e eu falarei contigo sobre a arca entre os querubins. Então a gente ficou muito claro, né, que a igreja está estabelecida na pessoa, na obra e no ensino, e a gente precisa sempre estar vendo a pessoa e a obra juntas, mas a pessoa primeiro, a obra, com essa coroa que é essa ligação entre a pessoa e a obra, meus irmãos. Então hoje nós introduzimos o propiciatório, tantas informações, nós vamos continuar falando. O Evangelho é vida, meus irmãos.